Apresentamos Boa Nova, um podcast do GRESG com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Prezados irmãos e irmãs, estamos estudando o livro Boa Nova, agora capítulo 27, a oração do horto. Depois do ato de humildade extrema de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava à mesa do banquete singelo, e antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acompanhe-me em teu amor. Eleva o teu Filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. E fixando o olhar amoroso sobre os companheiros dos discípulos, ou sobre a comunidade dos discípulos, que silenciosos lhe acompanhavam rogativo, continuou. Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus, e tu me confiastes, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sob os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dei-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreendam que nessa tarefa grandiosa o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos, para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata. Que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja.
Terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou, em companhia de Simão Pedro e dos 2 filhos de Zebedeu, para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Os demais companheiros se dispersaram, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. Eu queria fazer adendo aqui à oração de Jesus. Ele afirma categoricamente que um dia o mundo todo conhecerá Deus. Esse trabalho haverá de acontecer. Então nós hoje vemos tantos rumores, contra Deus, contra o cristianismo, mas estejamos firmes, porque o Senhor Mestre é o grande vencedor. Em algum momento, essas criaturas frágeis que dizem e que fazem coisas absurdas serão levadas aos seus respectivos lugares, provavelmente vão refletir muito e vão se fortalecer. Enquanto isso, Jesus caminhará triunfante no mundo. Estejamos com Ele, porque venceremos com Ele. Então, ele diz: Pai, que esteja neles, e eu também. Abracemos, meu amigo, minha amiga, a causa espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. O crepúsculo começava a cair sobre o céu claro. Apesar do sol radioso da tarde a iluminar a paisagem, soprava o vento em rajadas muito frias. Daí a alguns instantes, o mestre e os 3 companheiros alcançavam um monte povoado de árvores frondosas que convidavam ao pensamento contemplativo. Acomodando os discípulos em bancos naturais que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou-lhes o mestre em tom sereno e resoluto: Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Então Jesus sabia, do que iria acontecer com ele. Não foi surpresa ele ter sido preso e crucificado. Ele sabia de tudo. E nós precisamos saber que ele sabia. Tem muita gente que não entende isso. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene, tão convicto como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou: oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do mestre. Pois se ele aqui nos trouxe, apenas nós 3, em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. E aqui vai uma reflexão para você também ver se concorda. Pedro significa fé, Tiago o conhecimento e João o amor. Então, se não tivermos fé, conhecimento e amor, dificilmente passaremos pelas grandes renovações que vamos precisar. Pelos grandes momentos de tribulações, de tempestades, tormentas. E dizer assim, eu venci o mundo, muito embora as aflições do mundo, como disse Jesus. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograssem explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Passados alguns minutos, acordavam, ouvindo o mestre que lhes observava: Despertai, não vos recomendei que vigiasseis? Não podeis velar comigo 1 minuto?
João e os companheiros esfregaram os olhos e, reconhecendo a própria falta. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus, que o confortara para o martírio supremo. Mais uma vez, lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e esquecendo as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio à meditação. Despertaram começa a lhes repetir: não conseguistes então orar comigo? Os 3 discípulos acordaram estremunhados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Antes, porém, que pudesse justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. A gente, quando não consegue, manter a fé, o conhecimento e o amor, nós dormimos no tempo e no ponto. E aí vem o assaltante. E Jesus deu essa lição para nós. É preciso estar atento. E aí veio o pessoal que ia prender Jesus. Ou seja, pode ser os nossos obsessores que nos pegam nesses momentos de invigilância. O filho de Iscariotes, Judas, avançou e depois, na fronte do mestre, o beijo combinado. Ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição da sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou: amigo, a que vieste? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no e lhe manietaram as mãos como se o fizesse a um salteador vulgar. Depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos a se separarem do mestre bem-amado, depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação. No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento dos companheiros mais enérgicos e decididos na fé. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que fossem tentados a segui-lo. Da corte provincial ao palácio de Antipas, viu-se o condenado exposto ao insulto e à zombaria. Com exceção do filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro, todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram. Não somente João ficou. Receosos da perseguição, alguns se ocultaram nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na última hora. Conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho de redenção da existência, observou as piedosas mulheres que o cercavam banhadas em lágrimas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu no cimo do madeiro,
Os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor, até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis hinos de alegria. João, todavia, em suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir maduramente sobre a oração do Horto das Oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Porque dormira ele, que tanto o amava, no momento em que seu coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto? Por que não acompanhara Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia? Nas mais dolorosas expectativas, a visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo absorto nessas amargurados pensamentos. Em oração silenciosa, João se dirigia muitas vezes ao Mestre adorado, quase em lágrimas, implorando-lhe perdoasse o seu descuido da hora extrema. Algum tempo passou, sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho, uma exemplificação. Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao calvário da sua redenção. Muitas vezes, com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixeis de orar e vigiar. Meus amigos, essa lição é profunda. Às vezes a gente está doentinho do nada e quer todo mundo em nosso derredor, todo mundo. E Jesus disse que naquele momento extremo da redenção do homem, ele faz sozinho. Então, se você se sente abandonado pelos seus em momentos de testemunhos, está dentro daquilo que Jesus disse. Continuemos, minha gente. As lições são muito profundas, mas temos que abrir os corações para elas, os entendimentos e os passos seguirem firmes para o nosso objetivo de encontrar o Pai.